Olá, eu sou Matheus Minúncio e esse é o UFOcast, o videocast da Universidade Federal de Uberlândia, que faz você conhecer os pesquisadores para além de suas pesquisas e a universidade para além de seus muros. Olá pessoal, eu sou a Sara Camelo e no episódio de hoje você confere um bate-papo sobre o Dia Mundial da Água, que foi ontem. E para isso recebemos aqui o professor do Instituto de Geografia, que é membro efetivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, representando a Universidade Federal de Uberlândia. Eu estou falando dele, Cláudio Antônio de Mauro. Prazer ter você aqui, Cláudio. Uma satisfação para mim também. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. E também marca a presença aqui no estúdio com a gente o professor do curso técnico de meio ambiente da Escola Técnica de Saúde da UFA, a famosa ESTES, que também é doutor e mestre em geografia formado aqui na universidade. Eu estou falando do João Carlos de Oliveira. Um prazer ter você aqui também, professor. Obrigado. Agradeço imensamente o convite. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da água no Brasil e também no mundo, né, Sara? Sem falar da importância da educação ambiental, e até o final do episódio você vai conferir dicas para ser um sujeito também que faz aí a diferença na preservação da água e de todo o nosso planeta. Pois é. E para a gente começar então esse bate-papo, né, eu queria perguntar para vocês, a água do mundo realmente vai acabar um dia? Por que de tempos em tempos essa discussão aí vem à tona, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Bora lá. Vai começar, professor. Bem, a água não vai acabar. Notícia boa, a gente pode terminar. Podemos comemorando por aí, só que nós corremos o risco de contaminá-la toda. Esse é o grande problema. Quer dizer, a quantidade de água é praticamente a mesma desde o começo. Né? Você tem a evapotranspiração, que leva a água para as nuvens, e depois essa água se precipita em forma de chuvas. Né? Só que ela pode se deslocar de lugar para lugar. Às vezes você tem um lugar que tem muita umidade, como por exemplo a Amazônia brasileira, onde você tem chuvas de mais de 2.000 milímetros por ano. Né? Ou aquilo que aconteceu agora, recentemente, na região da Serra do Mar, de num dia, imagine, num dia chover 600 milímetros. Isso é mais do que chove na região semiárida do Brasil inteiro, durante um ano inteiro. Então, choveu demais. E essa chuva, ela se desloca em função do movimento dos ares, do movimento das nuvens. Né? Você pode ter uma quantidade enorme de água agora aqui, evapotranspirando. Evaporação. Transpirando são os vegetais, os animais, são os seres vivos que transpiram. Então, você tem a evaporação e a transpiração, ou seja, a evapotranspiração. E isso pode acontecer aqui, em grande quantidade, mas essa água pode cair em outro lugar. Então, você tem mudanças do comportamento da chuva e da distribuição da chuva no território brasileiro e no território mundial. Isso acontece no mundo como um todo. Mas vai acabar a água? Não, não vai acabar. Mas nós precisamos cuidar da água, porque, caso contrário, ela não poderá ser utilizada durante muito tempo, até que ela se recupere, e isso implica em muitos anos. Um comentário interessante, parabéns, professor, fazer essa reflexão, é que essa expressão recurso natural dá-se uma ideia de que ela está naturalmente aqui. Ela está, mas às vezes ela vai estar naturalmente, como o professor comentou, fruto dos movimentos, ela vai estar mais num outro lugar. Então, essa coisa do natural, a gente precisa tomar muito cuidado. Não é que está em todo lugar, tem acesso. Então, essa expressão recurso natural, nós precisamos fazer uma reflexão crítica sobre isso, porque parte do princípio de que está naturalmente aqui, então eu posso usar de qualquer forma, de qualquer jeito. E nós sabemos que determinados poluentes nos recursos hídricos é extremamente caríssimo a retirada, a descontaminação. E às vezes nem seja possível. E às vezes quem mais vai utilizar essa água poluída, contaminada, são as pessoas que têm menos possibilidade de usar outra fonte de maneira mais limpa, mais saudável. Isso é uma outra questão. Tem uma questão também, João, muito boa a sua consideração, mas eu queria destacar o fato de que a gente sempre está falando em recurso hídrico, mas é importante nós falarmos em água. A água é um bem, não é um recurso. O recurso sempre tem uma conotação econômica.
É um recurso para ser utilizado, seja no saneamento básico, seja na produção industrial, seja na produção de energia elétrica, seja na produção através da irrigação. Isso é o recurso. Mas a água é um bem e é um direito. Olha, a ONU já decidiu que, inclusive, ela tem que ser entendida como um direito dos cidadãos. Todas as pessoas têm direito de acesso à água com qualidade para consumir e viver. Agora, quando ela é submetida a processos de produção, então ela ganha o nome de recurso hídrico. E aí que entra uma coisa muito interessante, quer dizer, quando a gente fala o recurso natural, aí que o cuidado que se tem. Quer dizer, então eu tenho que utilizá-la, e aí aquela ideia da propriedade. Então eu aproprio desse recurso como fonte de um uso dele para poucas pessoas. Por isso que, legal comentar da questão da ONU, da Organização das Nações Unidas, os refugiados hídricos. Nós temos populações em alguns cantos do planeta, e até no próprio Brasil, por exemplo, a população do Nordeste que desloca, que migra em determinado período mais denso ou não, por a questão da escassez. Mesmo sabendo que, dependendo do tipo de recurso tecnológico que se utilizar, por exemplo, a perfuração de poços artesianos, a dessalinização, de repente essa água ela vai estar disponível. E aí ela é um bem público, ela deveria ser trabalhada enquanto a questão dos direitos humanos. Caso contrário, nós vamos ficar com alguns benefícios para um determinado grupo em detrimento de outros. Vocês trouxeram essa reflexão para a gente, né? E puxando esse gancho, né? Mês de março é Dia Mundial da Água, né? Que existe desde 1993, justamente uma iniciativa da ONU, né? Que vocês comentaram também. E eu queria perguntar, depois de tantos anos, né? Desde que já existe essa data, quais avanços a gente teve e quais a gente deveria ter tido e não tivemos, né? Olha, o caso brasileiro é muito interessante porque o Brasil tem uma legislação de proteção da água que é muito boa. Com certeza. Por exemplo, você tem uma lei, que é a Lei das Águas, que é de número 9433, ela é de 97. E ela considera que a água é um bem, não tem água privada, a água é um bem público, portanto, pertence a todas as pessoas, deve ser administrada pelo Estado ou pela União, que são os rios ou que são de domínio da União ou rios que são de domínio dos Estados. Os rios de domínio do Estado são aqueles que nascem dentro de um Estado e desaguam dentro do mesmo Estado. E os rios de domínio da União são aqueles que nascem num Estado, percorrem outro Estado e depois é que vão desaguar. Ou que estão nas áreas de fronteira do Brasil, por exemplo, né? Então, nós temos a definição de que o domínio, o controle sobre essas águas é da União ou é do Estado, mas essa água é um bem público. Isso é uma coisa que não podemos nos esquecer. E disse o seguinte, em situação de escassez, a predominância, ou seja, aquilo que é prioridade, é o consumo humano. E, em segundo lugar, a dessedentação animal. Portanto, a água, ela é um bem para dar vida para as pessoas e para os seres que estão no componente biótico. E não é muito isso que a gente vê atualmente, né? Eu queria que o senhor comentasse até a questão de tratar os animais, da questão da carne e tudo mais. Quantos litros de água é necessário para cada quilo de boi, por exemplo. Exatamente. São 15 mil litros de água para você ter 1 quilo de carne. Então, quando a gente pergunta normalmente para as pessoas, quanto de água você usa por dia na sua casa? Aí a pessoa imagina, eu bebo 1 litro de água, 2 litros de água, tem água para lavar os meus objetos, aquilo que é os meus trens, a minha louça, né? Os meus trens, né? Nós são temos que falar em trens, né? Vai lavar um trem. Só que os trens são pequenos, não são uma locomotiva e vagões. E acho muito interessante também, engraçado, quando a gente vai falar de preservação da água e de poupar água, sempre desliga a torneira para escovar os dentes. Isso. Mas, por enquanto, responsabiliza tá aí... as pessoas. Exatamente. Né? Aí
né? Não Quando é- eu era menor, né? Porque eu continuo pequena. Mas quando eu era menor, eu ficava fissurada. Eu falava, nossa, a água do mundo vai acabar. Tenho que fechar Eu a também, torneira eu para também. escovar os dentes. É, Ou na quando eu vou tomar verdade, banho, vai passar como- shampoo, fecha o chuveiro. Como a água é necessária para todos os seres humanos e para todas as práticas, a gente tem que cuidar da água. Exato, mas não responsabilizar Não as pode pessoas. responsabilizar as Aham. pessoas. Olha, quer ver um exemplo? Nós temos os comitês de bacias hidrográficas, que a lei brasileira criou, deu as condições da criação dos comitês de bacias hidrográficas. Então, por exemplo, nós temos o Comitê do Paranaíba, que você se referiu, que eu era até agora, recentemente, o representante da universidade. Agora não sou mais porque eu me aposentei. Então, eu não posso mais representar a universidade. Mas, então, o que acontece? Você vai pegar o plano de bacia, porque, obrigatoriamente, os comitês de bacias hidrográficas que tomam conta de uma bacia hidrográfica, eles têm que elaborar um plano de bacias. Então, por exemplo, tem regiões aqui na Bacia do Paranaíba que 90% da água é utilizada na atividade agrícola, através da irrigação, né? Ou em outras atividades agrícolas. 90%. Por exemplo, a região do Pontal, aqui do Paranaíba, né? Aqui no estado de Minas Gerais, lá na pontinha do Triângulo Mineiro, com o Rio Grande, porque ali é que se forma o Rio Paraná. Então, no Pontal do Rio Grande com o Rio Paranaíba, ali se utiliza 90% de água para atividade agroindustrial. Quer dizer, então, aí você diz o seguinte, não, é a água que eu uso, por exemplo, para tomar banho que é o problema, ou é a água que eu uso para escovar o dente que é o problema? Não, se economizarem 10%, veja só 10% da água que é utilizada para irrigação, nós ficamos com o dobro da água disponibilizada para as outras utilidades. 2/3 da água potável do mundo é usado na agricultura e na pecuária. Exatamente, isso é a média mundial. Mas você tem situações como essa que eu estou me referindo, no Pontal, é o extremo. Agora, olha como é interessante. Concordo plenamente. Só que muitas vezes nós moramos, vamos pegar no caso aqui no município de Uberlândia, e vou descer a escala mais ainda, na área urbana. Muitas vezes nós moramos ao lado de um córrego, não estou falando que não é para defender o Rio Paranaíba, a Amazônia, não é nada disso, precisamos. Mas às vezes nós moramos ao lado de um córrego e nós utilizamos ele como o quê? Da pior maneira, do sentido de quê? De jogar resíduos, diferentes tipos de resíduos. E às vezes a gente até quer que a prefeitura municipal canaliza o córrego. Então, essas questões que nós precisamos fazer, essas reflexões, que está ligada a um conjunto de situações, se a gente não fizermos essas reflexões, o que acontece? A gente cai nessa armadilha da punição do indivíduo, no caso, fecha a torneira para escovar os dentes. Sim, não estou falando que é para deixar a torneira o tempo deixar todo ligado, sair de casa e deixar. Não é isso. Cada um tem que fazer a Mas sua o que parte. Isso é uma questão de cidadania, Exatamente. verdade? Exatamente. Todo mundo tem que ser cidadão. Quer dizer, o que o João, eu volto para você. Mas eu só queria dizer o seguinte, responsabilizar o indivíduo tem uma importância também para o desenvolvimento da cidadania. Então, nós temos que cuidar da água, não podemos jogar água fora. É bom, sim, fechar a torneira na hora que está fazendo escovação de dentes, só abrir na hora que vai precisar enxaguar a boca com a água limpa. Até né? porque tem que pagar a conta de água também. Pois né? é, pois é. Vamos lembrar. O pessoal fala, não, por exemplo, a mulher que lava a roupa numa máquina de lavar tem que aproveitar aquela água para lavar a calçada, regar fundo de quintal, né? Primeiro eu falei de uma maneira preconceituosa, e eu estou me acusando, a mulher, porque não é a mulher, os seres humanos, são homens também que usam essa argumentação, não é isso? Então nós precisamos tomar esse cuidado, mas para desenvolver cidadania, é importante desenvolver cidadania, mas não é essa água, não é o meu banho, não é a escovação de dente de quem está nos vendo e ouvindo nesse momento que está fazendo com que tenha pouca água, tá certo? Mas nós temos que tomar esses cuidados também a partir do lugar onde nós estamos, porque a água é um bem de todos. Nós temos que entendê-la não apenas como um bem nosso, mas como um bem de todas as pessoas. Coletividade. A coletividade, João, nos empresta a água
E nós temos que devolver uma água em boas condições para essa comunidade. Mas é isso, você estava falando e eu te interrompi. Não, desculpe. tranquilo. Eu acho que é essa que eu queria, esse contexto que eu queria reforçar e continuo reforçando. Essa questão da criminalização, da punição do indivíduo, a pessoa vai ficar sentindo culpada. E o professor Cláudio colocou uma coisa muito interessante, a questão da concepção de cidadania. Eu acho que nós temos que reforçar isso, mas numa concepção da libertação da pessoa estar dialogando com os outros na construção coletiva, porque senão, de repente, ela se sente no direito também de apropriar daquele recurso, achando que ele não tem que devolver para o outro aquele bem da forma como ele recebeu. Ou do próprio discurso, mas a água está muito barata, tem muita água, está sobrando. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque isso não é verdade, né, João? Não é verdade. E se nós não fizermos esse trabalho, essas reflexões cotidianas em diferentes espaços, na igreja, na rua, na praça, na escola, não interessa onde, mas não é falar da água todo dia, mas é falar de uma maneira onde o senso de responsabilidade coletiva para com a água e outras questões também. Perfeito. E o Dia Mundial da Água, que a gente está falando aqui, a ONU também propõe para que as pessoas sejam beija-flores, né? Esse ano de 2023. O que seria isso? Vocês já ouviram falar da história daquele passarinho que levava um pouquinho de água no bico para apagar o fogo da floresta? Então, o passarinho levava um pouquinho de água, aí os outros falaram para ele, mas escuta, não vai adiantar nada isso que você está fazendo. Mas eu estou fazendo a minha parte, ele respondeu. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Essa questão da cidadania também, até não só tipo de poupar a sua água, que você está escovando os dentes, mas também de, como o professor falou, discutir, levar esse assunto a mais lugares. Né? Esse tema é muito importante. Veja, não há política de desenvolvimento para um país. E quando eu estou falando em desenvolvimento, eu não estou falando em crescimento econômico. Tá? Às vezes você tem um crescimento econômico que não gera desenvolvimento, porque não distribui renda, porque não melhora as condições de vida da população. Agora, quando você tem, então, uma possibilidade de pensar na água como um componente de desenvolvimento, isso tem a ver com o quê? Com produção de alimento, porque você não tem produção de alimento sem água. A produção de bens, esse microfone que nós estamos usando aqui, para ele estar aqui, ele dependeu de muita água, tanto para o trabalho de exploração mineral, para compor, para gerar os seus componentes, como depois na sua elaboração. Entra água em tudo praticamente que nós temos na vida. A roupa que nós estamos usando, quanto de água foi utilizado para que ela fosse feita? 10 mil litros para uma calça jeans, Por uma calça que eu fiquei jeans. sabendo. Exato, mas é isso Quantas mesmo. calças jeans a gente tem? Quantos mil litros de água só de jeans, né? Eu tinha feito um comentário que eu queria complementar agora, que é aquele, quanto de água a gente usa por dia? A gente pensa que é a água que bebe, a água de lavar roupa, a água de lavar os trens, de fazer comida, mas tem uma outra água que vem embutida naquilo que nós nos alimentamos. Por exemplo, quando eu como 100 gramas de carne de boi, eu estou junto consumindo 1.500 litros de água. Veja, é um disparate, né, aparentemente, porque, na verdade, o boi vai se alimentar do milho ou de outros componentes e aquela água toda para a produção daquele bem que vai ser consumido pelo animal, né? E outros componentes, né? Inclusive no sacrifício do animal, como você chamou a atenção, né? O fato de que os animais são muito maltratados, né? São muito maltratados. Se a gente pensar, por exemplo, o problema da produção da carne para chegar aos açougues e ser consumido por nós, quanto de água que utiliza, mas quanto de sofrimento que isso representa também para os animais. Então, esse conjunto de componentes tem que estar na cabeça da gente para nós construirmos um mundo melhor. Quer dizer, a água como um componente importante na produção da vida, e por isso, como ele produz a vida e reproduz a vida, nós não podemos reproduzir a vida da maneira como nós fazemos hoje. Consumo exagerado, né? Destruição de componentes ambientais, contaminação da água, isso tudo nós fazemos diariamente, né? Temos que avançar nessa direção. E o Dia Mundial da Água, ele não pode ser simplesmente um dia, né? Nós temos que fazer a reflexão durante o ano inteiro e culminar no Dia Mundial da Água com uma atividade
que mostra, olha quanto que nós evoluímos. E no que diz respeito à legislação brasileira, nós evoluímos muito, apesar de que eu tenho que ser muito franco, porque nestes últimos 4 anos houve uma destruição da legislação de recursos hídricos. O governo que assumiu, não agora, o governo anterior, ele, por exemplo, deixou de reunir o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o órgão fundamental para fazer o planejamento, para discutir, para estabelecer a gestão do recurso hídrico no Brasil. Ficou durante 1 ano sem se reunir, porque tinha posição que não era seguida pelo governo. O governo queria deixar a boiada passar, né? E o setor de recursos hídricos não está disposto a ceder dessa maneira. Então, é muito importante nós termos claro que a gestão da água e a qualidade da água depende de política. Viram? Administração de água, planejamento de água, tem uma conotação técnica, é verdade, sim, tem que ter gente tecnicamente qualificada, mas ela é uma decisão política. Qual é o caminho que nós vamos dar para a gestão do recurso hídrico e da água? Não sei se está sendo claro isso. Tá, sim. Né? Até porque o senhor também falou da questão da água ser um recurso, ser um bem, né, natural, mas que a gestão passa pelos estados, pela União. Pelos então, municípios. Exatamente. Por exemplo, Uberlândia tem o DEMAI, que é municipal. Né? Então, o município tem um papel decisivo na gestão da água. E o município participa da gestão do Estado de recursos hídricos e da União. Por que ele participa do Estado? Porque ele compõe, por exemplo, o Comitê do Araguari, que é um rio de domínio do Estado, portanto tem um comitê estadual. E participa do Comitê do Paranaíba, que é um rio de domínio da União, portanto participa também da gestão do governo federal. Então, o município de Uberlândia tem uma importância, através do DEMAI, muito grande na gestão da água regional. Influencia a decisão de tudo que se toma em relação ao rio Araguari e em relação ao rio Paranaíba. E aí isso significa dizer que os técnicos que vão representar o governo municipal nesses organismos têm que ter uma visão política de transformação de realidade. Tem que querer que a água seja, de fato, um bem público e que ela esteja à disposição de todos os setores sociais, dos diversos usuários. Quem são os usuários de água? Vamos pensar? Olha, os usuários de água não somos nós somos os consumidores de água, mas o setor de saneamento básico é usuário de água. O setor hidrelétrico, que a nossa região tem muitas usinas hidrelétricas, é outro setor. O setor da irrigação, que eu falei agora há pouco, e o João também insistiu nisso, não é? É outro usuário de água. O setor industrial usa água. Quando nós bebemos um refrigerante ou tomamos uma cerveja, ou comemos alguma coisa de produção local, tem ali uma quantidade enorme de água sendo utilizada. É isso, João? Sim. Agora, olha, interessante essa questão da política. E o professor Cláudio comentou anteriormente, é uma política de Estado, porque ela tem que ser pensada a longo prazo, porque determinadas, vamos dizer assim, escolhas, opções, decisões técnicas ou políticas, elas não poderão ser a curto prazo, porque, por exemplo, você recuperar uma nascente, você construir uma usina hidrelétrica, você construir uma estação de tratamento de água, mesmo com temos tecnologias modernas, sofisticadas, rápidas, elas precisam ser a longo prazo. Por quê? Porque a água, você não pode tratá-la de forma a curto prazo, em alguns casos talvez até seja possível, porque o fluxo, a dinâmica dela enquanto ciclo da água não é uma coisa que você pensa agora, daqui 5 minutos você já resolveu o problema. Porque, por exemplo, a descontaminação de um determinado recurso hídrico. Lógico que hoje nós temos tecnologias extremamente eficientes, competentes, surgidas em determinadas instituições, sejam elas públicas ou privadas, mas você não consegue, em determinado tipo de contaminação, por exemplo, vamos pegar dos índios Yanomamis lá na Amazônia, e às vezes até que próximo de nós. Você não despolui, descontamina um recurso hídrico assim... Tira o mercúrio. Gente, se você pensar, por exemplo, Uberlândia, eu vou pegar falo isso que nós lá da Escola Técnica, a gente tem discutido isso lá no nosso curso do meio ambiente e do controle ambiental. Questão de hormônio no hospital.
Isso para lá na estação de tratamento de esgoto. E eles não têm filtro para tirar o hormônio que chega lá e que vai cair no recurso hídrico aonde? No Berabinha, que vai cair lá não sei aonde. Quando o professor Mauro fala bacia hidrográfica do Rio Araguari, Paranaíba e vai por aí afora, porque a questão de uma bacia hidrográfica há uma integração dessas águas. Então, olha como é interessante. Uma coisa Um hormônio, um paciente hospitalizado no Hospital de Clínicas da UFO vai chegar lá, por exemplo, no Rio Paraná. Por quê? O sistema de tratamento não consegue, por mais que tenha... Não retira. Muitos componentes químicos não saem. Esse é um problema da água, por exemplo, em Nova York. Porque, veja, o João está chamando muita atenção e tem toda a razão da questão dos hospitais, das casas de saúde. Mas quantas são as pessoas que usam para não reproduzir, não é? E que urinam nas suas casas e ali tem automedicação. Não é? As pessoas que... Mas qual seria uma solução para isso? A solução é ter tecnologia sofisticada para isso. Tem uma professora da Universidade de São Paulo, chama-se Magda Lombardi. A professora Wagner Lombardi fez um atlas sobre a quantidade de contaminação por agrotóxicos nos rios que abastecem as nossas cidades. Ela chegou à conclusão de que 75% dos municípios brasileiros têm uma quantidade maior do que 10 traços de contaminantes na água para abastecimento público. Por quê? Porque o sistema de tratamento de água das nossas cidades, ele é bioquímico, é biológico, ele retira realmente a contaminação bacteriológica. Mas os componentes químicos, como disse o professor João, nem se sabe qual é o componente químico que está ali na água. Então, como é que você vai retirar aquele componente químico? Agora, se você tem componentes que são para não haver gestação, né? As pessoas consomem pílulas anticoncepcionais, não é verdade? Para não ter contaminação. E aquilo é hormônio. E esses hormônios vão todos para as águas, a partir do banheiro da nossa casa. Tá certo? Então, veja, você tem solução específica para aquele lugar? Não tem. Nós não temos soluções para isso. O que significa dizer que nós precisamos tomar muito cuidado e temos que aperfeiçoar cada vez mais os processos de tratamento de água para abastecimento público, né? E a água é um bem fundamental para todas as atividades. Não há política de desenvolvimento, como nós falávamos anteriormente, sem água. A água é fundamental para todos os tipos de atividade. E o Brasil é um país que tem 12% da água potável, doce, do mundo. É a maior quantidade de água, né, percentual de água doce, de água potável para ser utilizada. Mas, por exemplo, no Sudeste nós estamos destruindo a água. Por que São Paulo não pode pegar a água do Rio Tietê? Porque joga os esgotos todos no Rio Tietê, tá certo? E aí, então, vai buscar lá longe. Mas só que já está poluindo lá longe também, então vai ter que buscar mais longe ainda. Então, custa cada vez mais caro. Eu quero insistir, né, agora, nesse momento, para depois talvez passar até para outro tema, nessa fala do professor, que a água é um vetor de desenvolvimento. Se nós fizéssemos, escolha alguns lugares do Brasil e do planeta em que há essa correlação. Uberlândia é um pouco um exemplo disso. Por que algumas empresas, não vou ficar citando nomes, que vêm para Uberlândia e outros lugares do Brasil? Porque você tem esse bem à disposição, e olha como é interessante, estrategicamente faz-se um uso, e eu não tenho documentos agora, mas eu não tenho dúvidas que parte do uso desse bem, a água, é pensado politicamente e não tecnicamente. Por exemplo, no caso, quando você instala um empreendimento em um determinado lugar. Vou pegar um exemplo da forma como foi vendido na imprensa como um todo. A construção da estação de tratamento de água da Capim Branco. Para não sei quantos anos, não sei quantos milhões de pessoas. Olha o perigo que se diz isso. Uberlândia tem aí, vou arredondar, 700 mil habitantes.
Então, vai dizer o quê? Gente, podemos usar essa água do jeito que nós queremos. Se não fizer um trabalho, uns chamam de conscientização, educativo, não vou entrar em detalhes, mas eu tenho críticas até nisso, o que acontece? As pessoas falam assim, olha aí, tem água para 60 anos, mais 60 anos para 1,5 milhão de habitantes, o que nós vamos fazer? Vamos gastar do jeito que nós queremos. Então, precisa economizar. Né? Exatamente. Então, eu, empresário, vou para lá. Está sobrando água lá. E aí que entra uma questão politicamente. Olha, você pode até vir, mas quais as condições que você virá para fazer o uso disso? Porque, de repente, você tira essa caixa d'água daqui e leva ela para outros lugares, que é o que nós sabemos de algumas usinas hidrelétricas que, às vezes, se constroem naquele território e parte da população não se beneficia com aquilo. Por exemplo, no caso de Uberlândia, enquanto desenvolvimento, o DEMAI faz um trabalho bacana, 98% da população do município de Uberlândia tem água do DEMAI. Legal. 2% não tem. Agora, 2%, qual é o total de habitantes que não tem essa água? Aí nós vamos fazer pergunta. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Corresponde a uma cidade, a uma população de uma cidade. Exatamente. Então, e as pessoas se vangloriam. Eu vanglorio também, mas eu tomo cuidado, porque 2% não tem água tratada do DEMAI, significa que eles estão usando essa água, que nós já comentamos anteriormente, de qualquer forma. Essas pessoas estão, vamos dizer assim, muito vulneráveis dentro desse sistema hídrico que não merecia fazer o uso dela. Quem são essas pessoas? Onde elas estão? Nós precisamos fazer esse debate, porque senão a gente vai continuar vendendo uma ideia de que, olha, o paraíso está por aqui. E Uberlândia é um exemplo disso, porque se nós olharmos ao longo dos anos algumas reportagens esparramadas pelo Brasil afora, por exemplo, nesse momento, o extremo sul do Brasil está passando por um problema seríssimo de crise hídrica. Afetando economicamente algumas atividades, por exemplo, ligadas à pecuária e à agricultura. Por exemplo, ligado à questão da vinicultura. Alguns desses produtores vão ter problemas nesses próximos anos, porque você não recupera uma parreira, uma videira, de um dia para o outro. Um plantel de animais altamente produtivo, que o professor já mencionou, que consome rios, metros cúbicos de água, você não recupera esse plantel. Economicamente, você faz que a economia daquela região vai para fora. E não é por acaso, quando o professor falou lá atrás, o Pontal, a nossa região, usar poços tubulares para irrigação. Pois é. Isso é muito sério, essa questão. Vangloriamos, legal, a economia local, regional se desenvolve, que não sei o quê. Mas em torno, mais uma vez, de uma água. Em plena seca, os pivôs fazendo irrigação 24 horas no dia. E sabendo que certos tipos de tecnologia já estão ultrapassadas, não atendem mais aquela atividade produtiva. Então, essa questão, água e desenvolvimento, muito bem mencionado pelo professor. O crescimento é uma coisa. Hoje se discute desenvolvimento sustentável, eu tenho algumas dúvidas em relação a isso, porque se nós temos uma parcela da população sem acesso, porque nós temos que pensar em quantidade de água, em disponibilidade e acessibilidade. Porque essa água pode estar aqui do nosso lado, mas eu não tenho acessibilidade a essa água. Como é que vai ter desenvolvimento sustentável? Qualidade também, né? Porque às vezes tem a água, mas a água não é. Sim, aí nesse tripé é que entra também a qualidade, porque muitas vezes a gente olha, e aquilo que eu comentei, depois o professor mencionou na questão, por exemplo, dos hormônios, a gente olha, uma água está límpida, transparente, mas às vezes tem um produto químico altamente letal e a gente não sabe disso. E o Atlas que eu me referi, feito pela professora Larissa Bombardi, ele foi consolidado na Europa, ele foi feito no Brasil só com dados oficiais, ela só usou dados oficiais. Dados que estão disponibilizados, inclusive, nos sistemas de informação de maneira geral a respeito de recursos hídricos e de água. Ela usou isso e fez o estudo e verificou a quantidade de municípios brasileiros que têm água contaminada. Ela foi obrigada a ir embora do Brasil, porque ela estava sendo ameaçada de morte. Por quem? Pelos setores que não queriam que isso ficasse claro, que as cidades estão com esse nível de contaminação, gerada predominantemente
por um processo de agronegócio predador. Porque, veja, eu não quero cristianizar, tá certo, todos os setores de agronegócio, mas tem setores do agronegócio que, na verdade, utilizam agrotóxico de maneira geral e querem chamar de remédio, né? São remédio para quem? Não é? Porque, na verdade, contaminam. Eu faço trabalho de campo com meus estudantes em disciplinas que eu ministro, e eu tenho tido a oportunidade de ver homens vestidos com EPI, com roupas específicas para fazer espargir o produto em soja, por exemplo, nas beiras de represa de abastecimento de água do Bom Jardim, por exemplo. Aí você esparrama aquilo nas plantas e dali a pouco cai uma chuvarada. Para onde vai aquela contaminação? Vai para o curso de água, e consequentemente vai para a represa, que vai servir para abastecimento da cidade. Eu vi isso no campo, eu não estou falando de coisas que eu ouvi falar, estou falando de fatos efetivamente concretos. Então, na verdade, nós temos que pensar, ou se faz um agronegócio numa perspectiva sustentável. O João fala muito bem, não é qualquer sustentabilidade que nós estamos falando. Nós não estamos falando em sustentabilidade econômica, porque, de maneira geral, quando o setor econômico fala em sustentabilidade, ele está dizendo que ele precisa ganhar aquela quantidade de dinheiro que está estabelecido e manter aquilo. Ou pelo menos, né? Ou aumentar, mas pelo menos manter. Mas quando nós, que trabalhamos com os temas ambientais, né? Com os temas de componentes da natureza, quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos falando de sustentabilidade ambiental, ou seja, a manutenção dos biomas. Quando nós estamos falando em sustentabilidade, nós estamos falando em sustentabilidade social. Os geógrafos falam em sustentabilidade social, ou seja, nós queremos que a sociedade seja sustentável. E, para isso, o ambiente tem que ser sustentável. Tem que ter sustentabilidade econômica? Claro que tem que ter, também. Mas não pode ser essa a perspectiva quando nós falamos em sustentabilidade. Sustentabilidade tem que ser a integração entre os diversos componentes. Passa obrigatoriamente por qualidade de vida da população, ou seja, por políticas de desenvolvimento, de proporcionar às populações mais empobrecidas, aquelas que o Florestan Fernandes chamava de subalternizadas. Florestan Fernandes foi o maior sociólogo brasileiro na Universidade de São Paulo, infelizmente falecido. Mas ele escreveu livros e tratou dessa questão das populações subalternizadas, que são as populações empobrecidas, colocadas, às vezes, nas beiras, nas falanges, nas franjas da cidade, ou nos bolsões. O professor Aziz Absaber, que foi o que me recebeu na Universidade de São Paulo, quando eu fui fazer meu mestrado, ele não falava nas franjas da cidade, ele falava em bolsões de pobreza, porque, às vezes, os bolsões de pobreza estão nas áreas centrais. São prédios inteiros que estão abandonados e ocupados por gente, por pessoas que ocuparam, de fato, essas áreas que estavam desocupadas. Então, você tem bolsões de pobreza. Esses bolsões de pobreza precisam ser reabilitados. Nós temos que ter Você não resolve o problema da sustentabilidade ambiental sem resolver o problema da sustentabilidade social. Nós queremos sociedade sustentável. E aí, então, meio ambiente sustentável. Os biomas precisam ser prestigiados. Nós não podemos acabar com o cerrado como nós estamos fazendo na nossa região. Veja, Uberlândia era o portal de entrada do cerrado. Onde está o cerrado? Estão agora fazendo um parcelamento de solo na região do Jardim Botânico, aqui de Uberlândia, que era uma área que só tinha um pouco, uma nesga, estava sobrando um pedacinho de vegetação de cerrado. Está sendo transformado em área de parcelamento de solo para venda. Gente, uma das figuras mais importantes do urbanismo brasileiro chama-se Hermínia Maricato. É uma arquiteta que é aposentada da Universidade de São Paulo, mas é uma figura extraordinária. Ela veio fazer umas palestras aqui em Uberlândia, convidada pela arquitetura, pela geografia, e a Hermínia, quando ela chega na cidade, ela quer dar uma circulada para ver os problemas que tem no lugar. Ela diz que ela não encontra no Brasil uma cidade que tenha mais espaços vazios nas áreas urbanas do que Uberlândia. Uberlândia é uma das cidades no Brasil que tem mais espaços vazios. Para que tem esses espaços vazios? Porque você tem a área concentrada, e aí vão colocar um conjunto habitacional lá longe, porque
entre o conjunto habitacional e a cidade estruturada, tem que passar avenidas, tem que levar luz elétrica, tem que fazer rede de água. Com isso, você valoriza todos aqueles terrenos dos proprietários de terra que estão ali em volta. Então, na verdade, é uma política para beneficiar interesses privados. E utiliza-se, tá certo, a cidade para isso. Aí o que vai acontecer? A cidade fica mais cara para todo mundo, porque tem que levar água para lá, tem que levar energia elétrica para lá, tem o deslocamento daquelas pessoas. Quanto tempo essa pessoa vai deslocar para ir até o lugar de trabalho dela? Quanto sofrimento isso é produzido, né? Então, vou dizer, não, tem que levar lá para o Parque Sabiá de vez em quando para passear, porque realmente é um passeio gostoso no Parque Sabiá no fim de semana. Mas a pessoa que mora lá longe, se ela não tiver carro, se ela tiver carro, bem, menos mal. Mas se ela não tiver carro e ela tiver que pagar passagem de ônibus para chegar até o Parque Sabiá, ela não vai. Ela não vem. Ela não vem, porque não tem dinheiro para cobrir essas despesas. Então, veja, quando a gente pensa na cidade e pensa no tema ambiental, nós temos que pensar na cidade de maneira integral, né? Tem que ter habitação digna para as pessoas, né? Tem alguns países que os espaços vazios, 20% a 30%, e são países capitalistas, eu estou falando da Espanha e da França, 20% a 30% dos espaços vazios, obrigatoriamente, têm que ser utilizados para a construção de habitações de população de baixa renda. População de baixa renda tem que ser beneficiada, tem que ter casa para morar. Tá certo? Por quê? Porque quem é que pode viver sem casa? Vai morar na rua. E tem aumentado muito isso no Brasil. Então, vocês estão vendo que esse é um componente ambiental fundamental, né? Ou seja, habitação, a localização da pessoa na sua moradia, porque moradia não é só habitação. Moradia é a relação e a integração com a cidade, ter acesso à escola, ter acesso à saúde. Ter a água. Ter a água. Ali. E muitas vezes, olha como é interessante isso aí, rapaz, nossa, fugiu do tema do Dia Mundial da Água. Porque, na realidade, não fugiu, porque está se discutindo política pública de desenvolvimento em que a pessoa, onde ela está, ela tem a oportunidade de receber essa integralidade de todos os benefícios de sustentabilidade. Por exemplo, a água. Ela pode morar aqui e acolá, a água precisa estar presente. Agora, quanto mais longe ela mora, mais difícil essa água chegar lá. Porque, às vezes, numa parte central, o adensamento urbano, ele pode possibilitar, porque a estrutura, a infraestrutura, de repente, ela já existe. Ela precisa ser melhorada, para exatamente o que? Essas pessoas ser beneficiadas dessa logística, porque senão o que vai acontecer? Ela vai deslocar para outro lugar, entre aspas, que ela pode ter essa acessibilidade. Então, pensar no Dia Mundial da Água é pensar numa política a longo prazo, como o professor mencionou lá atrás. No dia 22, ser comemorado as nossas conquistas, os nossos avanços. Porque muitas vezes nós fazemos essas problematizações e a hora que você vai se expor, e ele mencionou a questão do trabalho de campo, no nosso caso, por exemplo, dos nossos estudantes, a gente faz todas essas discussões. A hora que a gente vai para campo, em determinados lugares, e mostra, eles ficam chocados, porque assim, tá contra aquilo que vocês estão nos ensinando. Por quê? Nós estamos mostrando para eles aquilo que não deveria fazer. Assim, por quê? Para exatamente a gente mostrar ao outro lado da moeda, a outra faceta, como possibilidade de chegar ou de fazer aquilo que é o certo. Enquanto político, porque eles, enquanto técnicos, eles vão estar em alguns ambientes, por exemplo, no mínimo a sua casa, mas eles vão estar na igreja, vai estar na rua, vai estar na praça, nas empresas, onde eles passam a pensar de uma maneira mais integrada, mais em rede, para exatamente essas questões políticas públicas de desenvolvimento, por exemplo, seja da cidade, eu penso muito mais no município, mas eu gostaria de pensar, por exemplo, uma coisa que veio falado lá atrás, que as nossas políticas públicas de desenvolvimento, por exemplo, urbano, fosse pensado por microbacias hidrográficas. Porque a bacia hidrográfica, ela permite, na minha concepção, uma visão mais integrada, porque, de repente, um rio, ele pode passar por duas cidades, aí uma cidade, um município, pensa aquele lugar, o outro não. Por exemplo, Uberlândia. Parte dos resíduos dos recursos hídricos, da água, cai no Rio Beirabinha. E aonde vai cair isso aí? Lá no Paranaíba, Paraná.
E o que acontece? As pessoas de lá, muitas vezes, elas não podem ser, como dizer, elas não deveriam fazer o uso de uma água poluída, contaminada lá atrás. Então, percebe essa necessidade dos comitês de bacias hidrográficas, que eles são de fundamental importância, junto com outros comitês, porque aí você pensa em forma hierarquizada, em forma de rede, essas políticas públicas de desenvolvimento. E dentro desse debate, né, de contaminação e tudo mais, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão dos desastres ambientais, né? Como o caso de Brumadinho e tantos outros aí que a gente... Brumadinho, Mariana, e agora, Sim. recentemente, São Sebastião, né? Porque, veja, a crise hídrica, ela pode ser por excesso de água, o caso de São Sebastião. É o que a gente sempre vê no Brasil, né? Áreas com muita água causando esses desastres, outras pessoas com falta de água para viver no dia a dia. Agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, está seca, né? Tem uma crise de falta de água. Então, você tem, na verdade, crise hídrica por falta de água e crise hídrica por excesso de água. Agora, o que acontece é que, de maneira geral, a responsabilidade disso tem uma relação efetivamente com o modelo econômico de produção. Porque você pega, por exemplo, o litoral brasileiro, né? Os indígenas que viviam ali na região, eles, na verdade, se adaptavam àquela realidade que existia. E nós vamos introduzindo outra maneira de viver no lugar, vamos passando rodovias, né? Vamos mudando, aumentando a densidade dessas regiões de habitantes, né? E com isso construindo casas em encostas, construindo casas em fundo de vale, que vai encher de água no período das cheias. Então, a gente cria, na verdade, por isso é que eu digo o seguinte, na geografia tem uma mania de dizer que é problema antrópico, ou seja, problema da gente, das pessoas. Não é problema das pessoas, porque as populações originárias não viviam esse tipo de situação. Isso é consequência do modelo socioeconômico existente. É muito mais do que a questão antrópica, tá certo? É o modelo de vida. Se nós adaptamos um modelo de vida de superexploração dos componentes da natureza, é isso que vai acontecer. Vamos derrubar a cobertura vegetal, vamos tirar as melhores árvores para aproveitar a madeira, tá certo? E, às vezes, para exportação. Não é nem para usar aqui. Não é nem para usar aqui. Tá certo? E aí vamos plantar bananeira. Né? Planta um monte de bananeira. Eucalipto. Eucaliptos. Né? E colocar uma pastagem. Então, muda completamente a performance do lugar. Então, as consequências são enormes. Por exemplo, nós da geografia temos estudado a Serra do Mar. Tem muitos pesquisadores, a gente citaria o Aziz Absaber, a professora doutora Olga Cruz, que são pessoas que fizeram estudos e teses a respeito dessas regiões. E a gente já sabe quais são os componentes naturais que estão predominantemente mais afetados. Por exemplo, na Serra do Mar, tem os gneiss, é um tipo de rocha, que são facoidais. Eles, quando quebram, formam como se fossem verdadeiras lâminas. E esses gneiss estão sujeitos a escorregamentos. E eles, quando passam por processo de decomposição, então, se você tem uma umidade intensa e depois um período seco e outro período de umidade, esses gneiss vão se decompondo, formando caulinita. Né? E aí, o que vai acontecer? Essa água vai ficar no contato entre a rocha e o material alterado. O material de cima, do topo da rocha, vai ficar alterado pela decomposição produzida, pela variação de umidade, de temperatura. Bem, e aí, então, o que vai acontecer? No período das chuvas, essas áreas com declividade, elas vão escorregar. Isso vai se chamar movimento de massa, ou landslide, escorregamento de solo, e aí tem também os fluxos de lama. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver as imagens de São Sebastião, a quantidade de lama chegando nas casas das pessoas. Então, você tem a descida de lama, a corrida de lama, os escorregamentos de encostas, e aquela lama que desce vai para o fundo do leito do rio. Então, vai fazer com que o rio suba. É um efeito em cascata. É um efeito em cascata, entendeu? E isso é tudo produzido, tem efeito natural?
Claro que tem, eu estou dizendo. Tem os guinais facoidais, que são sujeitos a isso, tem a variação de temperatura, tem a distribuição de chuvas. O relevo ali é O propício. relevo é, exatamente, exatamente. Agora, se a gente dá um uso econômico para essas áreas em função da riqueza, de querer ganhar dinheiro em cima, tá certo? Ou seja, de dominar a natureza. Veja, nós temos uma mania, os seres humanos, de querer dominar a natureza. Nós é que mandamos a natureza. Você se comporte aí porque nós vamos mandar. Tem gente que diz o seguinte: tudo pode ser feito desde que você tenha dinheiro. Se você tiver dinheiro, você pode ter equipe técnica para planejar e tudo mais. Só que se a equipe técnica for colocada para planejar, para gerar mais riqueza e mais acúmulo, então, evidentemente, que esse planejamento tem uma conotação política que não é de preservação do lugar. Aí entra o caso de Mariana, porque você tirou o minério de um lugar, levou para outro para fazer o quê? O benefício econômico dele. E, tecnicamente, muito do que aconteceu, não só em Mariana, em outros lugares, já existia relatórios mostrando que aquilo ali não deveria ficar daquele jeito. Então, o que acontece? Um uso extremamente inadequado de uma tecnologia em que pagou em benefício econômico, porque a mineração vai tirar minério para quê? Para guardar num balde? Não é, é para em benefício econômico. Só que um benefício, como o professor Cláudio disse, o quê? Para uma produção econômica e não para um desenvolvimento. E aí, no caso, muito mais um crescimento. E isso vai se acumulando, a riqueza lá. Qual riqueza? Acumulando o minério lá. Uma hora isso explode, foi o que aconteceu. E é muito interessante que dificilmente essas responsabilidades, prestem atenção, são grandes empresas que estão por detrás disso. Por quê? Elas querem tirar o benefício, tirar o máximo, mas tirar o máximo, acumular e depois levar isso para determinado lugar. Mesmo na Serra do Mar, algumas residências ali ilustram um pouco isso. Em algumas partes das encostas da Serra do Mar, algumas casas luxuosas, porque é aquela ideia da idolatria da natureza. No caso de Mariana e aquela região toda ali, uma idolatria pelo minério. Na Serra do Mar, idolatria das casas. Olha, eu estou em benefício da natureza, eu estou curtindo a natureza. Só que, do ponto de vista da própria legislação, dos estudos, já sabiam que aquilo ali não poderia acontecer. Por exemplo, na Serra do Mar, o Código Florestal já mostrava isso. Inclinação acima de não sei quantos graus, e vai por aí afora. Quer dizer, um tipo de rocha que tem essa possibilidade de fragilidade. Então, essas questões precisam estar articuladas com toda uma gestão política dos espaços, dos territórios. No caso do município, para se pensar, olha, isso aqui não pode ser ocupado. O que tem que fazer? Faz uma política, como o professor mencionou anteriormente, política de habitação. Mas aonde? No lugar seguro. Por exemplo, no caso da Serra do Mar, sirene tem que ser ligada. Mas ligar ou levar a população para depois, que já aconteceu, levar a população para onde? Não tem nem lugar para onde levar. Então, precisa-se fazer uma gestão integrada, de um planejamento mais estratégico, mas onde as pessoas estejam atentas como que isso acontece. E tem lugar que não pode habitar, simplesmente não pode ocupar com habitação, porque vai ter consequências. Nós não podemos ficar sujeitos e empurrar a população para ficar sujeita a essas situações. No caso, por exemplo, na região lá da mineração, fazer um alojamento, fazer toda uma área de... Abaixo da barragem. Gente, eu acho que é uma questão de bom senso. Tudo bem que, por mais que ela seja segura, mas a gente sabe que uma atividade feita pelo homem, por mais que... Ainda mais naquelas condições, haveria riscos em todas as dimensões. Então, e é interessante que, do ponto de vista de estudos na área da engenharia civil, da engenharia metalúrgica, e vai por aí as outras engenharias, estou pensando que ali é basicamente uma obra de engenharia. Eu tenho certeza que, se pegar, e como os relatórios mostraram, não deveria ter feito daquele jeito. Serra do Mar não poderia, como o professor mencionou. A gente sabe que não pode ser ocupada, porque são regiões que têm uma grande, vou dizer assim, uma dinâmica constante. Naturalmente, aquilo lá já acontece. Naturalmente.
Agora, quando você ocupa, Acelera. você acelera o processo. E aumenta o tamanho. Exatamente. Quer dizer, se naturalmente acontecem esses movimentos de massa, agora, você fazer uma intervenção alterando toda aquela dinâmica, e naquele caso, o que acontece? Estavam lá no sopé, na base da encosta. O que aconteceu? Você tira o equilíbrio. Você tem um solo, vamos dizer, tem uma área com essa inclinação. Você corta esse meio dela aqui, aquela parte de cima fica sem sustentação. Ele vai escorregar. E todo mundo estava lá embaixo, moral da história, desceu todo. Óbvio que vai cair em cima das pessoas. Então, percebe que pensar em água é pensar numa integração de diferentes segmentos de estudos, de pesquisa, de gestão e vai por aí afora, para você realmente proporcionar um desenvolvimento humano. Sim, que talvez chegaria ao desenvolvimento sustentável, mas não só econômico. Tirar. E o humano sempre ficar num segundo plano. E talvez nem ficar, né? Porque muitas vezes a vida, em alguns lugares, parece que não vale nada. E aí pensar em água, no 22 de março, é pensar de uma maneira para além, sim, no dia, mas comemorar o dia com grandes conquistas, com grandes benefícios, para que as pessoas percebam, vale a pena, entre aspas, desculpa a expressão, esse sacrifício que eu fiz lá atrás, para que eu chegasse aqui hoje e não tivesse esse problema, essa instabilidade, que nós chamamos de instabilidade ambiental. No caso, por exemplo, no Sul. Exploraram, hoje estão pagando caro. Pensar em água é pensar em tudo, né? Resumindo a moral da história. Ou seja, hoje o que acontece, na verdade, não é acidente, são crimes. Já foi premeditado, né? Tudo premeditado. O caso, por exemplo, de Brumadinho, assim como o de Mariana, é típico de quem fez a acumulação na barragem de baixo para cima. Então, eles foram colocando outros níveis de material em cima para fazer com que a barragem fosse aumentada. E a gente daqui tem que fiscalizar tudo isso, né? Para cobrar depois e para tentar mudar. Aí vai acontecer. Olha, eu cenário. tenho uma experiência que eu quero contar para vocês. Eu fui prefeito do município de Rio Claro, em São Paulo. E quando eu me reuni com os fiscais da prefeitura, eles disseram, olha, prefeito, a gente não está muito disposto a fazer o trabalho que a gente faz, tem que fazer, porque a gente sabe que depois que a gente estabelece uma multa, dali a pouco o sujeito que foi multado, ele passa com a multa assim, diz, olha lá, o prefeito liberou, olha lá, o vereador liberou. Então eu fui obrigado a dizer para eles, então eu quero ganhar credibilidade com vocês. Eu quero que vocês façam o que é para ser feito, não é para também punir quem não merece ser punido. Mas podem tomar as providências que vocês têm respaldo meu. E foi assim que nós conseguimos fazer mudanças estruturais nas relações entre a fiscalização e o uso do solo na nossa região. E a gente segue em busca de mudança, Infelizmente, né, Sara? A gente já está encaminhando para o final do nosso episódio. Passou rápido, nem deu tempo de falar de todos os assuntos. Pois é. Mas antes é que da nós somos gente muito encerrar, faladores. Mas isso é bom, assim que é eu bom. queria que vocês deixassem um recado, né? A gente já esclareceu que a água do mundo não vai acabar. Importante. Mas existe alguma previsão quando essa água potável vai se tornar mais indisponível, mais cara, só para a gente poder deixar bem claro assim para o pessoal que está nos acompanhando? Eu vou falar antes do professor, porque com certeza ele já vai dar como diz, uma cutucada muito maior. Primeiro, a água já está com problema, gente. Eu acho que ela não vai acabar, mas nós temos problemas, nós já comentamos anteriormente essa coisa da escassez. Então, eu acho que... agora, eu não sou futurista. Eu sou otimista realista. Ou nós mudamos o nosso modelo urgentemente de ação nas nossas relações políticas e econômicas, ou nós vamos pagar caro hoje, amanhã e sempre. Então, essa pergunta sua, quer dizer, em termos de futuro, na realidade o futuro está sendo agora. E essa questão da água, se ela não for pensada agora, lá na frente pagaremos muito mais caro, teremos muito mais problemas, e aí a gente vai, muitas vezes, desculpa a expressão, chorar o leite derramado. Então, eu acho que nós temos que ser muito proativos para hoje. Nós temos, por exemplo, um programa como este.
Na minha avaliação, eu não sei como é que isso roda, eu não conheço muito bem tecnologicamente, mas essas coisas tinham que chegar em diferentes segmentos sociais para que as pessoas tivessem a oportunidade, aquelas que inclusive não foram responsáveis e aquelas que são responsáveis por determinados crimes ambientais, parassem para pensar que todo mundo, em maior ou menor proporção, paga. Lógico que os mais vulneráveis, as pessoas mais vulneráveis, vão pagar muito mais caro. Hoje. E você, professor? Olha, eu digo o seguinte, nós já temos crise hídrica em Uberlândia. Quando nós tivemos, recentemente, uma redução na disponibilidade hídrica, e o DEMAI recomendava para a gente usar pouca água para tomar um pouco de cuidado, já era uma demonstração de que havia problemas. E nós sabemos que, embora a legislação diga que em situação de escassez, predominantemente tem que ser usada, a prioridade tem que ser dado para o uso das pessoas, consumo das pessoas, e para depois ser dessedentação animal, aonde que estava faltando água? No final da linha. Porque você tem as redes de distribuição de água. E se todo mundo pega no percurso a quantidade de água maior, inclusive do que precisa, quem está lá no final da rede é que vai sofrer mais as consequências. Eu tive a oportunidade de ver populações de bairros em áreas de periferia de Uberlândia que estavam passando dias sem água. O pessoal fala, não tem falta de água. Claro que tem falta de água. Não é verdade, é mentira que não tem falta de água. Como dizem que 100% dos esgotos de Uberlândia são tratados. Ora, basta você andar ali pela ponte do Praia para você sentir o cheirinho de esgoto que tem ali. Porque tem sim contaminação. E a gente vai ter que ter um outro episódio para continuar falando de tudo isso. Estamos à disposição. Eu quero agradecer a participação de vocês dois aqui, professores, esclarecendo as nossas dúvidas, e do pessoal de casa também. Muito obrigada. Muito obrigado, e lembrando que o UFOcast está em todas as plataformas de streaming, né, de podcast, e também hoje, às 8 horas da noite, na Universitária FM 107,5, a gente vai estar veiculando reprise desse episódio. Isso mesmo, você escuta a gente lá. E se quiser saber spoiler dos próximos episódios, acompanhe a gente nas redes sociais. O Instagram é o @UFO_oficial. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.